E aí? Aqui é o Zangado não, aqui não é o Zangado não, galera, aqui é o William. Eu vou hablar para ustedes el contenido de español que es el preposiciones por e para, ok? Então assim, vou falar bem rápido para vocês as utilizações dessas duas preposições, as características de cada uma. Então se acomodem, fiquem confortáveis e vem contigo. Desculpa estar falando, mas é porque eu sou muito fã do Zangado. Enfim, a regra general de por e para. Se puede decir que el general todas las gramáticas señala que por indica la causa o razón, mientras que para muestra el propósito o destino. Então, para se caracteriza por ser orientado hacia el futuro ou la meta. Por outro lado, pode entender-se como uma mirada mais hacia atrás ou como na descrição de la fuente. Então, por exemplo, eu camino para emagrecer. Então, eu estou utilizando aqui a utilização do para, que é o meu propósito, a minha finalidade. Então, essa utilização do para nesse quesito é para mostrar para vocês qual é justamente a minha meta. Então, dentro da gramática, a gente trabalha dessa forma. Beleza? Por lá, alto índice de gordura, eu devo caminhar. Então vocês olham só os dois exemplos, né? O caso do por é justamente o motivo, a fonte de tudo isso. E o para, que eu dei justamente o exemplo anterior, é o destino. Então, a utilização dos dois é basicamente, dentro dessa concepção, a regra geral, justamente, em todas as gramáticas de espanhol, terão a apresentação dessas duas concepções. Contudo, vamos aí fazer que nem um Jack Stripador, vamos em parte, né? Vamos por partes. Vamos colocar aqui lá a preposição para. Se utiliza antes substantivos que expressam tempo. Então, miren o exemplo. Faltam 3 meses para os exames. Então, olha o que tem ali antes, ali substantivo, justamente caracterizando o tempo. Então, antes tem um substantivo que caracteriza o tempo, eu vou utilizar o para. Se utiliza entre verbos e substantivos del tiempo quando há de por meio um aplazamiento. O que significa isso? Lo dejamos para amanhã. Então você tem ali justamente uma pausa, né? Uma finalidade ali de pausa por meio de aplazamento. É justamente você tá dando uma amenizada, vamos dizer assim, né? Quando você dá justamente uma amenizada. Se utiliza entre verbo de movimento e um substantivo que expressa um destino. Olha que interessante. Salimos para Madrid passada manhã. Então nós temos ali um destino. Perceberam? Nós temos ali um destino. O verbo ali, ó, salimos. O verbo é o verbo de movimento. Então, estou saindo. E aí eu tenho justamente Madrid, que é justamente o meu destino. Beleza? Se utiliza ante um infinitivo ou um substantivo para expressar finalidade. Então, olha só. Miren los ejemplos. Tengo pouco dinheiro para divertir-me. E este lápis é muito pequeno para escrever. Então, nós temos aí a questão de finalidade. Para fazer alguma coisa. Para tal coisa. Se utiliza ante substantivos que expressam ponto de vista, opinião, etc. Para mim, não és muito inteligente. Para mim, não és muito inteligente. Então, é uma opinião, um ponto de vista. Então, eu utilizo para. Se utiliza entre um verbo e um infinitivo com um valor mais adversativo que o final. Ou seja, mais contrário. Beleza? Vino para irse a los 5 minutos. Então, nós temos uma adversalidade. Vino, vim e ir. Beleza? Então, mais adversativo. Se utiliza antes substantivos com valor partitivo,
Ou seja, le dimos 100 euros para los tres. Ou seja, de partilhar. Estou partilhando. Então, a finalidade aí de partilha. Se utiliza para comparar e se pode substituir por el comparación a, en comparación a ou en comparación con. Então, ó, te dan pouco dinheiro para lo que trabajas. Puedo substituir, ó, sustituir. Te dan pouco dinheiro em comparação a lo que trabajas. Então, consigo substituir. Então, se eu consigo substituir por essas duas expressões, eu utilizo para. Se utiliza com verbos que significam nombramiento. Cese, admissão. Olha os exemplos. Le encapaciaram, que faltou o T, né? Capacitaram para el cargo, ou seja, cargo, para nomeação. Tiene uma grande aptitude para a música. Então, justamente um dom. Então, nós temos aí esses dois exemplos aí. Equivale a, em lo que se refere a. Então, se eu substituir o para por essa expressão, é o mesmo, tá? Justamente se equivale. É útil para os alunos. Ou seja, olha lá. É útil em lo que se refere a los alunos. Consigo substituir. Mantém justamente a coerência. Expressam finalidade, pero com adjetivos. Olha lá. Esta creme es buena para las arrugas. Para as rugas. Então, justamente na questão aí do creme, uma qualidade. Pode apresentar-se acompanhada de com. Es generoso para com los necessitados. Então, já aparece muito essas expressões aí em alguns textos bíblicos, né? Expressa com capacidade para. É comprado na cama para 2 pessoas. Ou com capacidade para, né? Isso é importante. Se pode substituir por com relacionar. Isso aparece muito em algumas provinhas aí. Por isso que eu deixei até interessantemente subrayado aí para vocês. Es muy inteligente para su edad. Com relação. Isso aparece muito. Beleza? Preposição por. Expressa causa e vá junto a um substantivo, substantivo, adjetivo ou infinitivo. Come margarina por las calorias. Perceberam a causa? Come margarina por las calorias. Nadie trata con él por borracho. La castigaram por não estudar. Então, sempre que eu vier apresentando a causa e tem substantivo, adjetivo ou infinitivo, eu vou utilizar essas expressões. Se utiliza com complemento de agente. Lembra da questão do conteúdo passado? Agente de la passiva, né? Que a gente tinha lá, voz ativa, voz passiva. Então, aí a utilização do por. Se utiliza com complemento de agente. Foi castigado por sus padres. Então, a utilização aí de agente da passiva. Beleza? Se utiliza entre palavras que significam sentimento e substantivos que indicam o objeto de tal sentimento. Então, isso é bem fácil também. Temor por los perros. Temor pelos cachorros. Então, é um sentimento, né? Um temor, algo que você fica com medo. Então, tem medo justamente. Qual é o objeto? Os cachorros. Se utiliza com substantivos que expressam modo ou maneira. Logrou por sua força. Então, maneira, por sua força, né? Ele conseguiu algo, ele conseguiu êxito por causa da sua força. Se utiliza antes substantivos que expressam o objeto ou a finalidade de ação. Salieron ao campo por flores. Eu posso também utilizar salieron ao campo a por flores. Então, posso colocar também um outro termo aí também. Beleza? Mas é o mais utilizado esse aí, por flores. Se utiliza antes substantivos que expressam meio en el que se realiza um desplazamento geográfico ou um meio de transporte. Hacer um viaje por carretera.
Então, eu utilizei ali um meio de transporte, que é justamente o caminhão ali, né? Então, carreteira. Então, eu tenho ali o meio de transporte, vou utilizar o por. Se utiliza ante o substantivo que expressa meio, ou seja, meio. Envia-lo por correio. Então, por correio, eu estou utilizando o meio. Se utiliza em expressões concessivas. Por muito que trabalhes, sempre serás pobre. Nossa, que frase mais desgraciada, né? Desculpa a expressão, mas poxa, né? Por muito que trabalhes, sempre serás pobre. Mesmo que você trabalhe muito, né? Tu sempre será pobre. Mentira, pessoal. Vamos estudar que aí a gente consegue uma vida muito melhor. Beleza? Se utiliza entre um verbo de desplazamento e um substantivo para expressar o passo por um lugar preciso. Ou seja, é um ponto totalmente preciso, um ponto definido, um ponto fácil de você localizar. Então, hemos passado por el cemitério. Então, cemitério, um ponto específico ali, um ponto fácil de localizar. Beleza? Se utiliza entre um verbo de movimento e um substantivo de lugar, expressando um movimento sobre esse lugar. Ou seja, se revolcaba por el suelo. Ou seja, eu tenho justamente ali o movimento ali, ó, substantivo de lugar, dando esse movimento sobre esse lugar. Se revolcaba por el suelo. Então, suelo, sol, né? Então, o movimento ali. Se utiliza entre um verbo de movimento e um substantivo que expressa o lugar dentro do qual se realiza o movimento. Dimos um passeio por el parque. Nós temos ali uma ação de movimento acontecendo de um local, né, propriamente estabelecido, o parque. Se utiliza entre um verbo de movimento e um substantivo que expressa o lugar e o largo del qual se realiza o movimento. El trineo se deslizaba por la pista. Então a ação justamente aconteceu e durante essa ação nós temos ali o lugar que está realizando este movimento. Então por la pista. Então a situação foi desenrolada através desse espaço. Se utiliza entre um verbo de movimento que implica penetração ou passo através de um substantivo. Olha a malícia, né? Justamente de lugar. La bala le penetrou por las costilhas, ou seja, teve justamente o movimento, a implicação justamente do objeto. A bala penetrou pelas costas. Se utiliza entre alguns verbos e substantivos que indicam o lugar sobre el que se aplica a ação del verbo. Lo agarrou por onde? Pelos pelos, pelos cabelos, pelo lugar, ó, onde que foi aplicada justamente a ação. Se utiliza ante um substantivo que expressa situação locativa imprecisa. Ah, está por la província de Madrid. Ah, la província de Madrid é um lugar muito vasto, então eu não sei justamente esse lugar específico. Percebendo na questão da preposição, a preposição tem um destino, tem uma finalidade, mas tem uma finalidade estabelecida. Neste caso aqui, ó, está por la província de Madrid. Então, eu tenho ali uma coisa imprecisa, não tenho uma coisa determinada, não sei aonde em Madrid que ele está. Então, isso aí vai ser utilizada a preposição por. Se une a verbos como ir, venir, passar, entrar e llegar-se, e expressa o destino de movimento. E, además, indica a permanência em el lugar durante algum tempo. Passaré mañana por tu casa. Ele deu justamente uma ideia de quando ele vai sair? Não. Então, nós temos aí uma permanência aí temporária, por tu casa. Né? É aqueles caras que vai ali só para comer o teu almoço, ou a tua janta, o teu café da manhã e depois vai embora. Né? Brincadeiras à parte, vamos lá para adiante. Se utiliza antes substantivos de tempo. He sido feliz por umas horas. Então foi uma situação característica de tempo, por umas horas. Então ele foi feliz até certo período aí. Se utiliza antes substantivos que indicam preço, câmbio ou equivalência. Então, te cambio mi casa por la tuya. Estou fazendo uma troca, né? Câmbio, troca. Te troco minha casa pela tua. Beleza, Creuza? Então, esse é o conteúdo de vocês. A primeira parte nós temos. O próximo vídeo nós iremos trabalhar bem rápido com pronomes interrogativos. Então,
tudo de bom para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas aulas. Fui!